Opa, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, com muita saúde, muita alegria, muita paz. Estou aqui para falar um pouquinho de direito do trabalho. Vamos tentar fazer um vídeo aqui mais simples. Hoje eu vou falar um pouco sobre processo do trabalho, na verdade, né? Direito do trabalho, direito material, nós já fizemos muitos vídeos aqui no canal, pretéritos. Então eu vou falar um pouquinho de competência, de matéria, território, ritos, audiência e petição inicial trabalhista. Bom, por primeiro a gente salienta que o processo do trabalho ele é regido pelo princípio da concentração dos atos processuais e pelo princípio da oralidade, o que confere ao processo uma natureza mais simples, mais fácil de lidar, uma linguagem mais tranquila, um processo mais célere, mais rápido. E realmente, se nós formos comparar processo do trabalho com processo civil, nós vemos que o processo do trabalho realmente é mais eficiente, não em qualidade, mas em celeridade, tá? Porque em qualidade nós não podemos comparar, não podemos falar mal do Poder Judiciário. Vamos lá exaltar nosso Poder Judiciário. Então, lembrem-se desses dois princípios, da oralidade e da concentração dos atos processuais. O que é a concentração dos atos processuais? São todos os atos do processo praticados pelo mesmo juiz. Concentrar os atos em uma audiência, concentrar os atos em um despacho, concentrar em uma decisão que manda expedir ofício, por que não fazer a própria decisão valer como ofício, por exemplo? Isso que é o princípio da celeridade na prática, tá? E a competência material da Justiça do Trabalho está lá no artigo 114 da Constituição Federal. Vai disciplinar aí quais são as hipóteses de cabimento da atuação da Justiça do Trabalho. É interessante até ressaltar a decisão sobre Justiça do Trabalho e ação possessória que envolva direito de greve. Mas, como lá no 114 nós temos um rol bem amplo, né? Acaba que a ação possessória, embora de natureza civil, quando envolve o exercício de direito de greve, é julgada pela Justiça do Trabalho. Então imaginem os funcionários ameaçando invadir a empresa, ameaçando impedir a entrada de proprietário, de diretoria, enfim. Isso envolve ação possessória, interdito proibitório, reintegração de posse, manutenção de posse. Tá muito barulhento aqui. Aí. Manutenção de posse, enfim, isso é competência da Justiça do Trabalho. Outra coisa importante, ações penais não podem ser julgadas pela Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho não é competente para processar e julgar. Isso é decisão do Supremo Tribunal Federal. Só não sei dizer em qual ADI, mas foi em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Então, não vamos processar e julgar ações penais na Justiça do Trabalho, ainda que envolvam penalidades criminais combinadas na CLT. Isso tem que ser apurado na Justiça Comum ou, se eu salvo engano, na Justiça Federal. Mas a Justiça do Trabalho não é competente para processar e julgar ações penais. Então, incompetência para processo criminal. E quando a gente fala de matéria, de trabalho, né, nós precisamos sempre nos indagar. Havia uma relação de emprego, de trabalho? Eu já expliquei aqui no vídeo, nos nossos antigos vídeos, qual que é a diferença de trabalho e emprego, mas havia uma relação de trabalho e de emprego? Havia contrato de trabalho? Qual é o regime? Porque se for regime estatutário, não é competência da Justiça do Trabalho, é competência da Justiça Comum. Servidores públicos, servidores de cartórios que são regidos pelo regime estatutário, a competência para julgar é da Justiça Comum, Justiça Civil. Outra pergunta relevante, havia registro desse contratrabalho porque a Justiça do Trabalho é competente para reconhecer vínculo de emprego. Também é competente para julgar ações acidentárias, ações que envolvam dano moral, embora o dano moral seja de natureza civil, quando ele
é ocasionado por ocasião de uma relação de trabalho, quando ele é oriundo de uma relação de trabalho, justiça do trabalho também, dissídios coletivos, sindicato contra sindicato, sindicato contra empregadores, sindicato patronal contra empregados. Então, esses dissídios, geralmente de competência originária do tribunal, dos TRTs, são matéria competente da Justiça do Trabalho. E outra parte relevante é sobre as contribuições previdenciárias, porque se eu tenho contribuições previdenciárias em atraso, não é competência da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho só vai processar, julgar e executar contribuições previdenciárias oriundas das sentenças que proferir. Então, se numa reclamação trabalhista lá no final, a sentença reconhece a necessidade de recolhimento de contribuição previdenciária, aí sim ela processa, julga, executa, mas contribuições previdenciárias alheias, alijadas do processo em si, da reclamação trabalhista, não é de competência da Justiça do Trabalho. Quanto ao território, nós temos, não sei, salvo engano, são 24 TRTs aqui no nosso Brasil, e a Justiça do Trabalho se organiza por regiões. Então temos o TRT da primeira, da segunda, da terceira região, até a 24ª. Salvo engano, são 24 regiões. Aqui em Jundiaí, nós somos abrangidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que tem sua sede lá em Campinas. E nós vamos delinear essa competência pelo local de prestação de serviços do empregado. Então, se o empregado prestava serviços na cidade de Limeira, por exemplo, ainda que o contrato de trabalho dele tenha sido celebrado em outra comarca, ainda que ele tenha outro domicílio, ainda que a empresa esteja estabelecida em outro local diverso, o local que ele prestou serviços é Limeira, competência para o processo do trabalho, vara do trabalho de Limeira, por exemplo, tá? Agora, vamos dar um exemplo aqui da minha região. Várzea Paulista não tem Justiça do Trabalho. Então, nós vamos lá no site TRT, vamos ver qual fórum trabalhista avocou essa competência de Várzea Paulista. Como não temos fórum trabalhista em Várzea Paulista, por exemplo, nós damos entrada no processo no fórum de Campo Limpo Paulista, que tem Justiça do Trabalho e chamou a competência de Várzea Paulista. Quando nós estamos diante de um agente comercial, por exemplo, um vendedor, um agenciador, a competência é onde a empresa tiver uma filial a qual este empregado seja subordinado. Podemos delinear a competência ainda, nesse caso do vendedor, pelo domicílio do empregado ou pelo fórum, pela Justiça do Trabalho mais próxima do seu domicílio, ou, por fim, pelo foro do contrato ou onde acontecia a prestação de serviços. Via de regra, local de prestação de serviços. Qualquer coisa que fugir disso, aí a gente pensa em domicílio do empregado, pensa em agência, pensa em estabelecimento empresarial. Agora falando um pouco sobre rito e audiência, que é uma parte bem difícil de explicar. Nós temos 2 ritos principais no processo de trabalho. Vou deixar o sumário de lado, porque ele é um rito de alçada, não tem recurso, causas de até 2 salários mínimos, é praticamente impossível ver uma causa de 2 salários mínimos. Mas primeiro eu vou falar de audiência. A regra no processo de trabalho é nós concentrarmos todos os atos numa única audiência chamada de audiência una. Porém, para o rito ordinário, essa audiência una, geralmente, na prática, ela se desdobra em outras 2 audiências, que é uma audiência inicial, onde é recebida a defesa, e onde é proposta uma composição amigável. O juiz tenta averiguar se tem uma proposta de acordo, ver se a empresa quer fazer acordo ou não. E depois dessa audiência inicial, que é recebida a defesa, abre-se prazo para o autor
fazer a sua réplica e produção de provas e tudo mais, até ser designada a audiência de instrução. Então, uma audiência una que deveria fazer a proposta de acordo, receber as provas, receber a defesa, julgar, ela se desdobra em duas audiências, a inicial e a audiência de instrução. Vamos só pontuar que antes da audiência de instrução é que são feitas as perícias. Nunca vamos ter perícia feita após a audiência de instrução. A audiência de instrução é sempre o último ato praticado, porque depois da audiência de instrução, não é à toa que ela se chama audiência de instrução e julgamento, porque vai ser julgado após essa audiência. Mas, no rito ordinário, então, audiência una, que é regra, se desdobra em duas audiências, inicial mais instrutória. Já no rito sumaríssimo, nós somos restritos a ter a audiência una. Dificilmente nós vamos desdobrar a audiência una em outras duas, porque no rito sumaríssimo é um rito que é para ser mais rápido, então nós vamos designar apenas uma audiência para não ter esse desgaste, esse lapso temporal entre uma audiência e a outra, justamente para o processo ser mais rápido. Audiência inicial. A ausência do reclamante causa o arquivamento. A ausência da reclamada causa revelia. Passada a audiência inicial, reclamante e reclamada compareceram, designada a fase instrutória, a audiência de instrução. Chegou na audiência de instrução. Reclamante faltou, confissão ficta sobre o que a reclamada arguir. Reclamada faltou, pena de confissão ficta para a reclamada sobre o que o reclamante arguir. Esses são os efeitos, né? Audiência una, faltou arquivamento por parte do reclamante. Faltou revelia por parte da reclamada. Esses termos vocês já estão bem habituados. Rito ordinário, causas de mais de 40 salários mínimos. Número de testemunhas, 3 para cada parte. Admite-se citação por edital, desde que nós tenhamos os dados da empresa, tudo certinho. Por que eu falo isso? Porque no sumaríssimo, que é onde nós temos a audiência una, nós temos causas de até 40 salários mínimos, 2 testemunhas para cada parte, e não se admite citação por edital. Nós temos que fornecer os dados da reclamada, temos que dar todas as informações para o juiz, o CNPJ, o endereço, sociedade e tal, porque como é um rito muito específico, nós não vamos permitir a citação por edital. Rito ordinário, artigo 839 seguintes da CLT. Rito sumaríssimo, artigos 852A até 852I da CLT. Por fim, petição inicial trabalhista é a nossa reclamatória trabalhista, em que nós temos que tecer um breve relato dos fatos. Esse breve relato dos fatos é porque nós temos a possibilidade de comparecer à Justiça do Trabalho sem advogado, então o relato ele é breve, nós comparecemos perante o fórum, um servidor reduz as nossas alegações a termo. Então, na verdade, não existe nenhuma reclamação trabalhista oral, todas são escritas, mas o Código entendeu por bem chamar a reclamação trabalhista que pode ser oral, mas de qualquer forma ela vai ser reduzida a termo. Essa possibilidade de o reclamante comparecer à Justiça do Trabalho sem advogado é chamada de jus postulandi. Os requisitos da petição inicial trabalhista da reclamatória estão lá no artigo 840, parágrafo 1º da CLT, com a inovação de que, com a reforma trabalhista, todas as petições iniciais precisam ter os seus pedidos líquidos, certos e determinados, e não só no rito sumaríssimo como ocorria antes da reforma. Antes da reforma, só no rito sumaríssimo precisávamos ter pedidos certos, líquidos e determinados. Após a reforma, em qualquer reclamação trabalhista, todos os pedidos devem estar liquidados. Além dos requisitos do artigo 840, parágrafo 1º da CLT, nós vamos nos remeter lá para o artigo 319 do CPC, que traz os requisitos básicos da petição inicial,
com destaque para o requisito do valor da causa, que não está no 840, parágrafo 1º da CLT, mas é importantíssimo porque é sobre ele que são calculadas as custas, sobre ele que nós vamos fixar o rito, sobre ele que nós vamos delimitar o depósito recursal e todas essas decorrências do valor da causa. Então, reclamação trabalhista, apesar de não constar no 840, parágrafo 1º da CLT, que precisa ter valor de causa, pelo artigo 319 do CPC, precisamos ter valor de causa. Então, foi um breve relato aí sobre reclamação trabalhista, audiência e processo de trabalho, e eu espero que eu tenha ajudado.